Então vamos continuar com essa minissérie que a gente tá fazendo das movimentações da carteira e eu te explicando muita coisa sobre fundo imobiliário. E hoje você ainda vai aprender um negócio totalmente diferente, coisa de louco. Eu vou te mostrar o que você pode fazer dentro dos fundos imobiliários. Não é uma coisa que eu fico fazendo o tempo todo não, mas vou te ensinar para você ter a sua liberdade de escolher se você quer fazer ou não, beleza? O que eu vou te mostrar hoje? Muita gente, lá no vídeo de segunda-feira, quando eu vendi o KNCR e o MXRF11, te expliquei motivos da venda, tá? Tá aqui as minhas posições, eram grandes em KNCR e em MXRF11, eram grandes posições da minha carteira. Inclusive, dentro da minha carteira eu tinha esses dois fundos de papéis e mais dois fundos de papéis pequenininhos, posições pequenas, o PORD com R$2.000 e o RECR com 10. E tinha um pouquinho de CPTS também, considerando as posições que eu tinha em MXRF11 e em KNCR. Bom, grande parte do patrimônio de fundo de papel estava realmente nesses dois fundos imobiliários. E a gente vendeu. Motivo da venda. Vou precisar que você assista esse vídeo aqui para você entender o racional dessas vendas. Eu nunca vou fazer uma movimentação e não te explicar o motivo da movimentação. Até porque não faz sentido nenhum. Eu, com os princípios que eu tenho, vim aqui te mostrar as movimentações que eu faço na carteira se não for para te explicar. Porque eu não quero que você siga dica. Eu não tô aqui para te ensinar a diquinha. Não é isso, pô. Quer dica? Compra, paga aí 20 pila para casa de análise. Paga aí 30 pila, um monte de caixa de análise aí, você consegue ter carteira recomendada. Os caras ficam te dando dica lá com algumas recomendações, enfim. O que eu tô aqui é justamente para te mostrar o racional por trás de uma pessoa que tá tentando multiplicar o dinheiro dela. Eu não tô aqui para poder investir o dinheiro em algum tipo de ativo, para poder fazer o meu dinheiro minguar, para poder fazer o meu dinheiro acabar. Não, eu tô aqui tentando multiplicar o meu dinheiro. Então é justamente para você não praticar os mesmos erros que eu já pratiquei, olhando como que eu faço agora, porque o Leozinho lá de 5 anos atrás errou pra caramba, o de 4 anos atrás errou pra caramba, o de 3 anos atrás errou também, de 2 anos atrás, até ano passado estamos errando. O tempo todo a gente erra e o tempo todo a gente vai melhorando. Então o Leozinho do ano que vem vai ser melhor, você também vai ser melhor ano que vem, o Leozinho daqui 2 anos vai ser melhor. Warren Buffett até hoje ele fala que melhora todo ano. Então quem somos nós para dizer que não vamos melhorar, né? E aí uma coisa que eu percebi nos comentários que muita gente falou foi: Léo, por que você vendeu os seus fundos imobiliários no dia 29? Foi dia 29 que a gente fez a venda, tá? Por que você vendeu aí no dia 29, sendo que a data com desses fundos imobiliários é o último dia útil do mês, no caso, no dia que vos gravo agora, no dia 30, por que você não esperou para vender lá no dia 1º? Porque aí no dia 1º já teria passado a data com, e aí você já teria recebido os dividendos, aí você poderia vender e investir em outro. Bom, vamos lá, primeiro para eu te explicar o que é data com, o que é data ex e o que é data de pagamento. Tem muita gente que não sabe o que é isso ainda, você precisa entender para entender o que eu vou fazer aqui neste vídeo. Então aqui, eu vou abrir aqui o KNCR, que inclusive foi um dos fundos que vendi na segunda-feira, e vamos aqui na parte de detalhamento do pagamento. Tá vendo aqui, ó, data com dia 29/8. Se a gente volta lá no mês 8, ó, perceba, dia 29/8 foi o último dia útil. Aqui você consegue ver data com dia 31/7. Se a gente volta lá no mês 7, 31 foi o último dia útil. Se a gente volta no mês 6, a data com foi no dia 30/6. Ó lá, dia 30, o último dia útil do mês. O que é a data com? Data com é data com direito a pagamentos. Ou seja, tem muita gente, investidor iniciante, fala assim: pô, Léo, data de pagamento aqui do KNCR, que é o dia que o dinheiro vai cair na minha conta, é dia 11/9, Léo. Eu comprei o KNCR lá no dia 8/9, Léo. Por que no dia 11/9 eu não recebi? O fundo me roubou, não me pagou. Calma, Calabreso. Não é assim que funciona, não. Não tem como o fundo te roubar, não. Não tem como você ser o escolhido para ser roubado por um fundo, não. Ó, como que funciona? A gente tem dois nomes especiais, que é data com e data ex. Data ex. Eu vou anotar aqui para você, tá? O que é a data com? A data com é o dia que você tem que ter a cota para ser eleito a ter direito do dividendo. Por exemplo, se você compra aqui, ó, o fundo imobiliário no dia 27 e vende a cota no dia 28, você comprou aqui 2 dias antes da data com e vendeu 1 dia antes da data com. A data com é dia 29, você tem que dormir com a cota naquele dia. Você tem que dormir, ou seja, comprei no dia 29, dormi com ela no dia 29, aí sim eu terei direito de receber os dividendos no dia 11. Aí sim eu terei esse direito. Ou seja, se eu comprei no dia 27 e vendi no dia 28, eu não vou ter direito de receber o dividendo. Então, quando chegar lá no dia 11/9, eu não vou receber aqui R$1,35. Outra situação que muita gente tem dúvida: Léo, eu comprei no dia 28, dormi com ela no dia 29, no dia 2 aqui, ó, do 9, eu vendi. Léo, eu vou receber esse dividendo? Pensa aí um pouquinho, você vai receber esse dividendo? Porque eu nem vou estar com a cota mais, lá no dia 11 eu nem vou estar mais com a cota. Vou receber o dividendo? Vai, porque você dormiu no dia 29 com ela e vendeu só no dia 2, ou seja, sim, meu querido, você
você no dia 11, mesmo não tendo a cota na sua carteira, você vai receber o dividendo. Pensa o seguinte, olha que exemplo bom isso aqui, ó. Vou usar até o quadro preto para te explicar. Você tem uma casinha e mora um inquilino lá nessa casinha, beleza? E esse inquilino paga todo mês R$ 500. Certo? Do dia 30 do mês é vencimento ali, ele vai ter que te pagar os R$ 500. Só que ele fala assim, Léo, normalmente eu vou te pagar do dia 30 até o dia 7, porque é o intervalo aqui que eu recebo o meu salário. Você fala, não, beleza, tudo certo, pode me pagar entre o dia 30 e o dia 7. Dia 30 vence o seu aluguel, você me tem aí esse intervalo até o dia 7 para me pagar, beleza? Beleza. Só que aí, preste atenção, no mês 4 aqui, o mês de abril, quando deu dia 30 de abril, venceu o aluguel do cara. Ele não te pagou no dia 30, então ele tem até o dia 7 para te pagar. Só que você vendeu a casa pro João. Então agora a casa é de outro dono. Vou até pintar aqui de branco, ó. A casa agora é de outro dono. Agora este inquilino aqui tem que pagar pro João. Só que este pagamento de R$ 500 deste mês aqui vai vir para você, porque aqui a Mariazinha, ela vai te pagar até o dia 7. E aí os próximos aluguéis, que agora a casa é do João, os próximos aluguéis no próximo vencimento do dia 30 do 5, aí a Mariazinha vai pagar para quem? Pro João. Mas como você dormiu e a casa era sua no dia 30, que era o dia do vencimento do aluguel, então sim, você vai receber, independente se vai ser no dia 7, independente se vai ser no dia 8, no 10, no 15, no 30, você vai receber esse dividendo. Ou seja, se você dormiu com a cota no dia 29, você vai receber o pagamento no dia 11, independente se você vender essa cota entre o dia 30 e o dia 11. E aí que chega a indagação da galera. Léo, por que você não dormiu com a cota hoje? No dia que eu gravo hoje para você, dia 30 é o último dia útil do mês 9. Por que você não deixou para vender isso amanhã, nesse intervalo de tempo aqui? Porque aí você ia receber o dividendo do KNCR, Léo. Por que você não fez isso? E aí tem só duas opções, né? Do porquê que eu fiz isso. Ou é porque eu não sabia, ou é porque eu vou comprar outro fundo que tem a Datacom na mesma época e tá pagando mais ou menos a mesma coisa, que inclusive eu vou falar para você nesse vídeo. Então agora que você já entende o que é a Datacom e o que é a data de pagamento, a data de pagamento é quando você recebe o dividendo. Inclusive deixa eu te mostrar aqui, ó, aqui no Investidor 10, se eu abro aqui a parte de proventos, você vai ver aqui, ó, eu vou pegar aqui, ó, só a parte de fundo imobiliário, tá? Só a parte de fundo imobiliário. Você consegue ver aqui, por exemplo, o BTLG, olha a Datacom, dia 15 e pagou só dia 25, 10 dias de atraso, tá vendo? Olha o XPML, ele anuncia dia 18 e paga dia 25, 7 dias. Olha o CPTS, anuncia dia 10 e paga dia 17. Olha o HGLG, anuncia dia 29, último dia útil do mês, e paga dia 12. Bem parecido aqui com o caso do KNCR, né? Pois é. Enfim, se você é esperto, você já percebeu um negocinho aqui. E eu vou te ensinar. Se você não entendeu, se você não foi esperto, eu vou te ensinar um negócio bem legal. Mas primeiro, antes de tudo, eu preciso fazer o meu aporte daquele dinheiro que a gente vendeu de KNCR e de MXRF11, porque o MXRF11, ele também tem a Datacom, se você olhar aqui, ó, detalhar os pagamentos aqui, ele também tem a Datacom no último dia útil. Então eu preciso pegar esse dinheiro que foi da venda do KNCR e do MXRF11, que deu R$ 130 mil, para investir esse dinheiro hoje em alguma coisa que tem Datacom hoje, no caso fundos imobiliários, que eu não quero tirar essa fatia do fundo imobiliário, porque senão seria burrice minha. Eu poderia ter vendido 2, 3 dias pra frente, se eu não tivesse ideia de reposicionar esse dinheiro logo, beleza? Então, vamos entender o que a gente vai fazer. Esqueci de explicar pra vocês aqui o que é DataX, né? É verdade. Deixa eu explicar aqui o que é a DataX. A DataX é um dia imediatamente depois da Datacom. Então, se a Datacom é dia 29, a DataX vai ser imediatamente do próximo dia útil. No caso aqui, dia 29 foi numa sexta-feira, né? Ó, se a gente olhar aqui, dia 29 do mês passado foi numa sexta-feira. Então, a DataX seria imediatamente o próximo dia útil, dia 1. Por exemplo, agora a Datacom vai ser dia 30 e a DataX vai ser dia 1, imediatamente o próximo dia útil. E o que é a DataX? Olha que bonito. Se a Datacom é a data com direito de dividendos, a DataX é a data sem, o X é 100, sem direito. Contabilmente, quando a gente fala o X, é 100, tá? Então, data X dividendos, ou seja, não tem direito a dividendo. Se você tivesse compra aqui, ó, no dia 1 do 9, você não ia receber o pagamento do dia 11 do 9. Se você tivesse comprado dia 2 do 9, data X, ó, não tem mais direito a dividendo. Se tivesse comprado no dia 2 do 9, você não ia receber o pagamento do dia 11 do 9. Mas, Léo, se eu comprar dia 2 do 9, eu não vou ter direito a esse pagamento, mas vou ter direito ao próximo? Vai, por quê? Porque o próximo pagamento, a Datacom vai ser dia 30 do 9. Você comprou dia 2 do 9? É antes? É. Você dormiu com a cota aqui? Sim. Então, vai ter direito ao próximo pagamento, que vai ser, no caso aqui, dia 10 do 10, dia 11 do 10, enfim. Então, qual que é o fundo que eu tô de olho para poder fazer esse aporte e colocar esses R$ 130 mil que o KNCR e o MXRF11 estava? Que, inclusive, faria parte do top 3 fundos imobiliários se eu fosse gravar esse mês, né? Seria este fundo aqui, GGRC11. Por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de rentabilidade, o dividend yield
do MXRF11 tá praticamente igual o dividend yield do GGRC. O MXRF11 tá um pouquinho mais caro, o GGRC tá um pouquinho descontado. Quando a gente fala do KNCR11, como ele é atrelado a CDI, é realmente um pagamento muito mais alto, porque hoje o CDI tá 15, 14,9 e ainda é CDI mais 2, ou seja, basicamente tá rendendo 6,9. Aí tira as taxas de administrações, os custos do fundo e tal, e aí fica 12,73 distribuído para você, um pouco mais do que o GGRC. Léo, mas por que então você tá pegando o GGRC, sendo que esse aqui rende praticamente uns 0,8% a mais ao ano? Porque o GGRC, na minha opinião, tá muito mais descontado, na minha opinião, é uma oportunidade muito melhor. Léo, você chegou nessa conclusão só olhando o PVP e o dividend yield? É óbvio que não. E aí agora eu vou te mostrar como que eu chego nessas conclusões, beleza? Você vai junto comigo clicar aqui, parte de relatório. Se você não tem a Word ainda, você pode ir pelo próprio RI do fundo, e aqui a gente vai clicar em relatório gerencial, e inclusive você pode ver aí que eu tô fazendo a tarefa de casa, né? Tô acompanhando o fundo aí. Então vamos aqui abrir esse relatório, eu vou ler esse relatório junto com você, vou te mostrar os pontos positivos, os pontos negativos do GGRC e o porquê que eu tô fazendo essa movimentação, que não é uma movimentação muito pequena não. Ele vai se transformar numa maior posição da minha carteira. Minha carteira hoje já tem o GGRC aqui como a segunda maior posição. Pô, ainda vou colocar mais 130, vai ser o dobro da maior posição basicamente. Será que vai fazer sentido? E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar dois presentes absurdos. Dois presentes absurdos, de verdade. Você que gosta de estudar e você que quer realmente aumentar a rentabilidade da sua carteira, fica até o final desse vídeo que eu te prometo que você não vai se decepcionar. Então, abrindo aqui o relatório, a gente vai dar uma olhada no tamanho do fundo. Esse fundo vem crescendo pra caramba. É um fundo que existe desde 2017. De 2017 até 2021, ele foi gerido por um gestor. 2021 pra cá, quem tá gerindo ele são outros gestores. O CEO, que é o diretor da gestão, é o Pedro, que inclusive provavelmente você já deve ter visto alguma fotinha dele. É um tipo de gestão que está sendo um tipo de gestão que passou 2021, 2022 reestruturando o fundo por conta de erros da gestão antiga. Eu, como cotista, posso falar isso, né? O gestor nunca vai falar isso, mas enfim, foi primeiro, segundo ano aí corrigindo alguns erros, tirando alguns problemas do fundo. E aí, 2023, 2024, 2025 foi o momento do fundo crescer. Foi o momento de a gestão atual aplicar o que ela queria aplicar mesmo como forma de crescimento. E meu amigo, cresceu pra caramba esse fundo. Já tá com 33 ativos. Hoje ele fica atrás de poucos fundos, cara. Fica atrás de HGLG, BTLG, XPLG e tem uns outros 4 fundos como o BRCO, LVBI, que tá mais ou menos no mesmo tamanho que ele. Então cresceu pra caramba, saiu aí de 4, 5 imóveis, 4, 5 galpões para 33 ativos. Absurdo o que ele fez nesse último ano, inclusive, do início de 2025 até hoje. Um dos presentes que eu vou te dar, inclusive, é este. Eu fiz uma live com os meus alunos, onde a gente pegou um dia, fizemos uma live de 2 horas e meia praticamente, olhando o histórico desse fundo. Então a gente pegou todo o fato relevante, foi lendo, de 2025 até hoje, todos. E é muito fato relevante. No caso do GGRC, foi uma gestão muito ativa. Realmente, a taxa de administração que você está pagando para eles, e eu não tô falando isso porque eu sou patrocinado pelo fundo, não, né? Pelo amor de Deus, não sou patrocinado pelo fundo, nunca faria isso com vocês. Eu tô falando porque é onde eu vou colocar meu dinheiro, tô estudando o negócio. Inclusive, você vai conseguir ver com seus próprios olhos, porque eu vou deixar essa live disponível para vocês aqui, tá? Então hoje o patrimonial do fundo tá de R$11 e a gente tá conseguindo comprar ele hoje, olha só, a R$10, hein? A R$10. Então, ainda tem um baita desconto aqui na cota, quase R$1 de desconto na cota, né? Um número de cotistas grande pra caramba. O patrimônio líquido dele tá de 1,6 bi, então um fundo grandão mesmo, com 9 emissões. O legal do GGRC, que inclusive acredito que daqui a pouco vai ser uma prática por todos os gestores, é que os próprios gestores leem o relatório gerencial dentro do canal do YouTube deles. O próprio GGRC, a própria Zagros Capital tem um canal no YouTube e eles leem o relatório com vocês. Então o Pedro Vandenberg, que é o diretor da gestão, e o Diego, eles vão lá e explicam o relatório todos os meses. Inclusive, conhecemos o Pedro aí, eu e os alunos conhecemos o Pedro numa live e, cara, muita gente boa, caboclo, foi muito transparente com a gente e muito profissional também. As últimas notícias aqui do GGRC são os fatos relevantes da operação do BLMG e da operação também que eles estão comprando o VTLT. A gente vai falar um pouquinho sobre essas duas operações no decorrer do relatório gerencial aqui, tá? Então, primeira coisa, a proposta do VTLT. O GGRC não foi ele que criou essa estratégia, mas ele foi um dos primeiros a executar ela com maestria, que é fazer compra de imóveis através de cotas. Léo, não tô entendendo, o que é isso? Tem uma forma que o Pedro, que é o gestor, pode comprar um imóvel. Qual que é a forma que ele pode comprar? Vamos lá. Primeira forma que ele pode comprar um imóvel, ele pode emitir um CRI, ou seja, fazer dívida, através de dívida, ele pode ir lá e comprar esse imóvel.
imóvel. Pode ser através de CRI ou pode ser através de obrigação, né? Ele faz uma promessa de pagamento, que a gente chama de obrigação por aquisição de imóvel. Então fica obrigação, que também é uma dívida, tá? Então esses dois aqui, ó, são dívidas. Essa é a primeira forma de comprar o imóvel. Eu não tenho dinheiro, tenho que fazer uma dívida para comprar, certo? Não tenho dinheiro, quero um iPhone. Não tenho dinheiro, vou fazer uma dívida para comprar, beleza? E segunda forma que eu consigo comprar o imóvel, que o Pedrão lá vai conseguir comprar o imóvel ou não, é fazendo uma subscrição de cota. Subscrição de cota. Pô, eu tô te explicando agora. No vídeo passado eu te falei sobre a subscrição do KNCR, não é verdade? O que o gestor do KNCR tá querendo? 2,5 bilhões arrecadados para comprar CRI. Ele não quer pegar dinheiro emprestado. Então o que ele faz? Subscrição. Só que lá no vídeo da subscrição eu te falei que um gestor ele vai preferir fazer subscrição quando o PVP está maior do que 1, que é o caso do MXRF11, estava 1,03, e era o caso do KNCR também, que estava 1,03. Como o PVP está maior do que 1, eles podem fazer subscrição. E o motivo da explicação está no vídeo anterior. Se você está caindo de paraquedas neste vídeo, você precisa assistir o vídeo do dia de ontem e no vídeo da segunda. Começa pelo vídeo da segunda e depois vai pro dia de ontem. Termina esse, né? Porque você chegou aqui, esse vídeo é uma continuação dessa minissérie, desses 3 vídeos, mas depois volta lá no primeiro vídeo, você vai aprender coisa pra caramba, cara, de verdade. Você vai aprender muito mais do que muito curso que você paga 3 mil reais, 4 mil. Eu falo isso porque esses dias pra trás, mês passado, mês retrasado, eu comprei um curso de 3 mil e poucos reais. E aí eu vou assistir nas aulas pra ver se tem alguma coisa nova. Na parte de fundos imobiliários, não tem isso aqui que você tá aprendendo aqui gratuitamente, não tem. Então volta lá que você vai aprender muito mais do que muito curso pago, te garanto, tá? E a terceira forma, e eu vou colocar ela até de outra cor aqui, ó, porque isso aqui são as duas formas de você adquirir o imóvel. Como o GGRC, ele está com PVP menor do que 1, tá com PVP de 0,9 hoje. Pô, faz sentido ele fazer subscrição? Não faz sentido. Ele vai fazer a subscrição por 11 reais. A cota tá 10 no mercado. Eu vou comprar de subscrição ou do mercado? Vou comprar do mercado, eu vou comprar 10. Por que eu vou comprar 11? Não vou comprar. Então, como o Pedro não quis usar as dívidas, porque o fundo já tem 15% de alavancagem, até daria para alavancar mais, mas ele não quer usar as dívidas porque a taxa de juros está alta, e não quis usar a subscrição porque o PVP está abaixo de 1, o que ele pode fazer? Ele pode comprar os imóveis com cotas. Então ele vai fazer uma subscrição, inclusive as últimas 3 emissões dele foi para isso. A emissão 8 foi para comprar imóveis, se não me engano, do Suno Logística. A emissão 9 foi para comprar ativos do Helg, teve outros ativos ali que foram compros também. E a emissão 10 agora vai ser para comprar o VTLT. E outros imóveis também, né? Alguns imóveis do BLMG também vai entrar nessa negociação aí. E aí o que faz? O que ele faz? Ele faz uma subscrição onde ninguém do público, nós, participaríamos, mas o cara lá que tá querendo vender o imóvel, o Helg, o SNLG, o VTLT, ele fala assim, pô, eu aceito essas cotas aí a patrimonial, ou seja, eu aceito essas cotas a R$11,04, e aí o GGRC vai comprar lá o imóvel que vale 200 milhões, só que ao invés de ele pagar em dinheiro, fazer dívida para pegar o dinheiro na mão e pagar, ou subscrever para pegar dinheiro com os investidores e pagar em dinheiro, o que ele faz? Olha só, VTLT e BLMG, eu não tenho dinheiro, mas eu quero comprar um imóvel, você quer vender, não quer? Aí o BLMG e o VTLT, pô, tô querendo vender também, hein? Tamo apertado aqui, tamo numa situação complicada. Aí o GGRC vai e fala assim, pô, o que você acha de eu fazer uma subscrição e você recebe essas cotas a valor patrimonial? Eu te pago proporcional. É 200 milhões? Eu te pago 200 milhões em cotas. Por que o VTLT e o BLMG aceitaria? Porque, primeiro, eles estão com algum problema, e aí o GGRC vai usar, óbvio, né, de negociação para poder comprar mais barato um pouquinho, e de maneira vantajosa para ele, afinal, ele não tem condições de fazer subscrição, porque o PVP tá menor do que 1, mas ele tá fazendo subscrição como se o PVP tivesse de 1. Olha que loucura. É muito boa essa estratégia. E aí, quando o VTLT e o BLMG pegar as cotas, ele vai vendendo essas cotas para poder ganhar dinheiro. Isso é bom demais. O gestor não gosta disso não, mas para nós é bom demais. Eu até falei isso pro Pedro. Pô, isso aí que você tá fazendo é bom demais. Porque aí o pessoal que tá recebendo essas cotas vai sempre ficar tentando vender para poder angariar dinheiro, porque o VTLT e o BLMG quer dinheiro, não quer cota de GGRC. Então eles vão vender as cotas do GGRC, vai despejar no mercado. O que nós vamos fazer? Nós que estamos querendo comprar GGRC. Eu vou comprar GGRC mais barato, porque tem muita gente vendendo. Os institucionais grandão vendendo, né? Os fundos vendendo. O Helg, por exemplo, lançou 4 milhões de cotas hoje, esses dias para trás no mercado. Fez a cota cair, agora a cota recuperou. Então quem comprou lá baixinho, ó, conseguiu já uma rentabilidade. E tá comprando mesmo o GGRC. Só que agora melhor, maior, muito mais parrudo, né? E aqui não só a forma, tá? Não só a forma. E aí você vai ver isso na live que eu vou disponibilizar para você, porque lá eu te mostro as contas bem certinho, a gente lê bem certinho os relatórios. Não só a forma como ele comprou o imóvel do VTLT, que é um galpãozão bonitão da Renault, galpão top, last mile, perto lá da onde a Renault precisa que fique. Cara, muito top. Ele comprou da maneira mais vantajosa para ele, que foi através da subscrição de cotas.
Então ele comprou sem fazer dívida, ele tá recebendo o imóvel, entregando cotas, só que ele tá aumentando a rentabilidade e não tá aumentando a alavancagem do fundo. A melhor tipo de compra que poderia ser feito, e não só isso. Além da melhor maneira de comprar, ele ainda comprou barato. A média do metro quadrado aqui nessa compra ficou em torno de 3.200. A gente fez umas contas lá, não me lembro, mas era em 3.200. O próprio TRXF, que é um fundo que, reverenciado pela gestão, que faz boas compras, comprou um imóvel muito parecido com esse do VTLT, da Renault, e pagou R$5.200 por metro quadrado. Então o GGRC amassou nessa negociação, né? Realmente amassou nessa negociação. E ele também comprou um pedaço do BLMG, um imóvel, um terreno de Cabreúva e pedaço do AAA, que é um outro fundo que tem 2 galpões dentro deles. Não vou explicar bem direitinho aqui, porque eu vou deixar a live pra vocês, você vai ver bem certinho lá, gente, eu te explico, Nossa, foi top a live, viu? Vou falar a verdade pra você. Se todo mundo que investisse, seja em ação, fundo imobiliário, stocks, rates, qualquer coisa, se todo mundo que investisse fizesse esse tipo de estudo que eu vou te deixar aqui, e você vai aprender a fazer, cara, você investiria assim, 100% melhor do que você investe hoje, de verdade mesmo. Os gestores estão sempre fazendo visitas técnicas, estão construindo aqui a segunda parte do galpão de Santa Cruz, vai inclusive aumentar o cap rate desse terreno, né, porque agora vai ter uma nova área construída. Chegando aqui na DRE, em agosto, teve um resultado aí de 16 milhões, 15 milhões foi de receita de locação, ou seja, imóvel, aí teve um pouquinho aqui de receita de renda fixa, um pouquinho de receita de renda variável. Inclusive aqui a renda variável, ele deixou o número 3 aqui pra gente entender o que é esse número 3. Olha lá, inclui rendimentos de cotas de FIs, como ele tem algumas cotas de FIs, ele recebe ali um dividendinho, né, e aí isso cai aqui dentro da DRE. Total de despesa, 4,4 milhões. A despesa financeira é com dívida, então tá pagando juro de CRI. 2 milhões é a taxa de administração, um pouquinho de imposto em renda fixa, outras despesas. Então, o resultado foi 16 menos 4, 12. Ele tá fazendo a distribuição, inclusive no guidance, em torno de 10 centavos mesmo. Então, ele distribuiu 15 milhões. Léo, como que ele distribuiu 15 milhões, sendo que ele só fez 12? Bom, porque ele tem caixa, né? Ó, ele finalizou o primeiro semestre aqui com 6 milhões de caixa. E aí, aqui em julho, ele já fez aqui mais 2 milhões. Então, ele tá distribuindo. Agora, ele tem caixa para ir distribuindo. Aqui a gente consegue ver o dividendo yield mensal, que tá girando em torno de 1%. Galera, 1% isento de imposto de renda para um fundo de tijolo é muita coisa, viu? Eu tô falando isso e tô repetindo isso várias vezes, porque nós estamos ficando mal acostumados. Desde 2022 para cá, a gente vê os fundos imobiliários rendendo pra caramba. A taxa veio, tá 12, subiu para 13, tentou cair, foi para 15. Então a gente tá muito tempo, período de 3 anos aí, vendo os fundos imobiliários rendendo 12%, 11%, 10%. Isso não é normal. Só tá assim por causa da taxa que tá muito alta. Em 2019, a HGLG pagava 5, 6%. Todo mundo louco para comprar, porque a taxa tava de 2. Então 6% é uma taxa de 2, meu amigo, era coisa demais da conta. E aí hoje você fala assim, não vou investir não, porque tá pagando só 1%, eu consigo 1,27. Nem desconto o imposto de renda, né, porque aqui é isento. Mas se você só descontar o imposto de renda da renda fixa, faz muito mais sentido você se expor aqui. Ah, mas é porque eu gosto da segurança. Aí realmente, o fundo imobiliário vai ter um pouquinho mais de risco do que a renda fixa, caso seja eu posso fixado. Mas você também tem muito mais upside de ganho. Pô, aqui, se o GGRC só voltar pro patrimonial dele, ele já vai valorizar mais 10%, no mínimo. Aqui ele mostra as rentabilidades comparativas, né? Tá rendendo 12,2% de dividendo yield de GGRC. Os pares, ou seja, os outros fundos de logística, na média tá rendendo 9,9% e a NTNB 7,9%. Rendimento médio do Tesouro Direto do IPCA+, tá? Aqui ele mostra o passivo dele, que tá de 280 milhões em CRIs, ou seja, lembra lá o jeito que o gestor pode comprar imóveis? Ele pode emitir dívida para comprar imóvel, ou ele pode fazer obrigação, certo? Então aqui ele fez, 280 milhões em dívidas para comprar imóveis. E aqui tá as dívidas, CRI do Rizobacter, IPCA mais 8, não é dívida barata isso aqui, tá? 34 milhões. CRI Americanas, IPCA mais 7,5, 54 milhões. CRI Mognos, IPCA mais 6,5, 93 milhões. IPCA mais 8,5 do CRI Mogno 2, 19 milhões. Enfim, tem vários CRIs aqui. E aqui eles têm as obrigações, aquela outra forma de fazer dívida que é o compromisso. Eu te pago 30 milhões agora e 30 milhões daqui 6 meses. Eu não preciso emitir um CRI para isso, mas eu fico com a obrigação de pagar 30 milhões daqui 6 meses. É um contrato, tá? Então aqui você consegue perceber que tem as obrigações por aquisições de ativos aqui também, tá? 36 milhões. Então, se a gente fosse calcular aqui de maneira bem crua, essa alavancagem do fundo, a gente tem 38,41 milhões, mais 280,42, 318 milhões de dívida. Dividido pelo ativo total do fundo, a gente consegue ver bem facinho aqui. O ativo total seria todos esses aqui somados, né? Mas vamos fazer mais fácil aqui, Mas vamos olhar aqui de maneira mais fácil. A Word aqui, a gente tem um informe trimestral no modelo Word aqui, né? Quando você vai abrir um informe mensal estruturado, você consegue visualizar ou no nosso padrão, o jeito que eu gostaria que fosse, né? Então criei aqui para vocês, e no padrão CVM. Padrão CVM é aquele básico,
e o padrão Ward é esse aqui. Então aqui a gente tem o valor total dos ativos que está de 2 bi. Então se a gente divide 318 milhões por 2 bi, a gente tem uma alavancagem aí de 15,94. Não é uma alavancagem, meu Deus do céu. Até porque uma coisa que você tem que ver é o cronograma de amortização. Aqui você consegue ver o cronograma de amortização. O saldo devedor, 280 milhões, vai pagando, vai acabar lá em 2037. E aí uma coisa que você precisa ver é cronograma de amortização. Será que ele vai conseguir pagar? Porque de nada adianta eu dever 280 milhões e esses 280 milhões representar só 15% do meu patrimônio, o que é pouco, mas esses 280 milhões eu tenho que quitar tudo esse ano. Pô, aí é a facada no fígado, porque aí eu vou ter que vender imóvel, eu não tenho todo esse dinheiro em caixa. Então basicamente, mais importante do que quanto deve, como ele deve. E aqui a gente consegue ver que ele tem 219 milhões em FIs estratégicos, ele tem 87 milhões em outras aplicações que ele consegue resgatar e um pouquinho mais de disponibilidade aqui. Ou seja, pode-se dizer aí que ele tem uns 100 milhões tranquilo, né? Dá para pagar os próximos 3 anos. Tá tranquilo, a alavancagem dele tá tranquilo. Inclusive agora, quando ele incluía lá o imóvel do VTLT, quando ele incluir lá o imóvel do BLMG, o patrimônio dele, o ativo dele vai subir. Vai lá para 2,4, 2,5 bi. A alavancagem vai ficar ainda menor. Ele vai ter mais receita para quitar essa alavancagem. Esse juro não vai ser problema, né? Inclusive vai dar para fazer amortização, porque os 5% a mais dessa receita, que não necessariamente precisa distribuir, pode ser usado para amortizar. Então a alavancagem do GGRC não me preocupa. Aqui a gente tem a distribuição de receita. O projetado anual é que eles chegassem, eles queriam diminuir, né, o portfólio da Americanas. Um dos problemas que eles receberam é que a Americanas representava cerca de 25% do portfólio. Então tá diminuindo. Pô, a Americanas não é um ótimo inquilino, certo? Todos nós concordamos com isso. Temos problema. Não que eles deixaram de pagar. Em nenhum momento eles deixaram de pagar. Mas é um inquilino que dá um pouquinho mais de medo do que, por exemplo, a Ambev. Também tem 13%. Mas a Americanas dá um pouquinho mais de medo que a Ambev, na verdade. Inclusive, o gestor falou pra nós em live sobre os imóveis da Ambev. Falou que são divididos em 5 imóveis. Tem um muito próximo lá de Camboriú, que não tem problema nenhum. Tá sempre cheio o estoque. Provavelmente a Ambev nunca vai sair de lá. Mas enfim, isso vai ser o segundo presente que eu vou te dar. Daqui a pouco eu falo a respeito disso. Então aqui, hoje, como que tá? 14% Ambev, 13% Americanas. E eles queriam chegar em 12, 13, né? Provavelmente eles vão passar disso aqui, vai diminuir. Porque agora eles vão adicionar mais um pouco do AAA. Então eles vão dobrar a posição dele do AAA. Então o AAA vai representar 10%, que vai achatar um pouco isso aqui mais, né? Além disso, tem o imóvel lá da Renault, do VTLT, que vai vir aqui com 60 mil metros quadrados. Então é muita coisa também, vai tomar aqui uma posiçãozinha também. Então o Americanas vai ficar provavelmente aí abaixo, talvez dos 10%? Talvez sim. Uma coisa que inclusive discuti com o gestor, perguntei pra ele e falei, pô, gestor, Pedrão, por que você acha que o PVP do GGRC tá de 0,91? Se ele é tão bom comparado aos pares, se inclusive, a gente fez a conta, tá? É o maior yield patrimonial do setor logístico. Ele é o fundo que paga o maior yield visando o patrimonial. Ou seja, o maior yield justo, né? Se todo mundo tivesse com PVP de 1, o GGRC iria ser o que mais paga. Por que ele tá descontado? E a gente chegou em 2 pontos. O primeiro ponto é esse aqui, ó, que eu vou te mostrar agora. Porque o mercado imobiliário em geral pune muito ativos industriais. Por quê? Uma coisa é eu ter um imóvel, vou até desenhar isso aqui pra você, né? Uma coisa é ter um galpão logístico que tem 12 metros de pé direito, altura, 12 metros de pé direito. E aqui tá Americanas. Se a Americanas sair daqui, pô, pode vir um Açaí, pode vir aqui Carrefour, pode vir, sei lá, Mercado Livre. É um logístico que a gente chama de logístico puro. Normalmente chama de puro sangue, né? Isso é uma nomenclatura, inclusive, da contabilidade. O cara que é contador e ele formou em contabilidade, fez mestrado em contabilidade, fez doutorado em contabilidade, PhD em contabilidade, ele é um contador puro sangue, né? Engraçado. Mas enfim, dá pra ser o logístico puro sangue, que é o galpão logístico puro mesmo. É o galpãozão lá que dá pra você guardar qualquer tipo e abrigar qualquer tipo de logística. Outra coisa é eu ter um galpão aqui, ó, que dentro desse galpão existe uma construção específica que é para produção de soda cáustica. Então aqui, quem vai ser a empresa que vai ficar aqui? A empresa industrial que produz soda cáustica. Se a empresa que produz soda cáustica sair daqui, foi embora. O Carrefour vai querer entrar aqui, sendo que aqui tem um aparato gigantesco para produção de soda cáustica? Óbvio que não. Vai pagar por essa parte aqui? Óbvio que não. Então tem que vir outra empresa que produz soda cáustica. Por exemplo, tá? Tô fazendo um exemplo bem ridículo aqui. Ou seja, limita um pouco o nicho. Diminui um pouco a qualidade desse imóvel, porque eu não consigo realugar muito rápido caso o inquilino saia. Nestes casos eu tenho que fazer contratar típico para prender o inquilino durante muito tempo. Só que contratar típico eu não consigo ajustar o aluguel. Se o aluguel da região sobe mais do que o IPCA e o meu contratar típico eu só posso ajustar pelo IPCA, vai dar BO. Eu vou ficar defasado segundo a métrica do mercado. Então, sim, né? O mercado pune o galpão industrial.
industrial. É esse aqui, ó. O galpão industrial, ele pune. 21% hoje dos galpões do GGRC é industrial. Perguntei pro gestor, pô, se o galpão industrial é punido, vocês acham que faz sentido a gente tirar isso do portfólio? Vocês estão trabalhando para isso? E aí eu vou deixar para você escutar a resposta do próprio gestor na live que eu vou mostrar para vocês. Vai ficar aqui para vocês, vou te dar de presente, tá? Era para ser só da mentoria. Então esse seria o primeiro ponto que o Léo questionou o gestor. Será que é por isso que o GGRC tá descontado? Será que é por isso? E o segundo ponto que eu perguntei ao gestor foi sobre isso aqui, ó. Contratos típicos e atípicos. Para quem não sabe, contrato típico, eu tenho uma diferença do contrato atípico, porque como o próprio nome já diz, o atípico ele não é típico. Não pude deixar de fazer essa piada. O típico ele é mais curto, então você vai ter uma duração aí de 1 a 5 anos, por exemplo. Ele pode fazer revisional. O que é a revisional? Revisional é eu sentar junto com o meu inquilino e falar assim, ó, o nosso reajuste, que é outra coisa que dá pra fazer, o nosso reajuste anual é o IPCA. Igual você que mora de aluguel. O dono da sua casa, ele vem e reajusta pelo IPCA todo ano. Você tá pagando 1.000, o IPCA foi de 5, no ano que vem você vai pagar 1.050. Tem a ver com a inflação inercial, inclusive discutido pela escola britânica. Sempre vai acontecer nos imóveis. O imóvel tem o potencial de repassar o IPCA, beleza? Isso é o reajuste. Mas nos contratos típicos, a gente pode fazer a revisional. O que é a revisional? É assim, ó, imagina só o Pedrão, que é o gestor aqui do GGRC, chega nos inquilinos dele que tem um contrato típico e fala assim, galerinha, a gente combinou em reajustar os aluguéis pelo IPCA. Porém, como vocês podem ver, na nossa redondeza aqui, ó, todos os donos de galpões, todos, vocês estão aqui no centro logístico, todos os donos de galpões subiu 10% o aluguel. A inflação foi só 5, subiu 10, todo mundo subiu 10. Vou ter que subir 10 também. A revisional é justamente isso, eu ter a capacidade de aumentar o preço do aluguel, não só repassar o IPCA, mas aumentar o preço do aluguel, sentar com o inquilino e negociar com ele. Então, o típico tem essa parte do revisional, certo? O atípico é diferente, ele é mais seguro, inclusive. O atípico é mais seguro. Então, sempre eu vou preferir o atípico? Não, calma. O atípico, ele é seguro por quê? Porque ele é de 15 a 30 anos, ele é longo. Ele tem um reajuste também, ou seja, reajusta pelo IPCA, só que não dá pra fazer revisional. Não dá pra fazer revisional. Ou seja, durante os 30 anos, se o aluguel subir 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80% e o IPCA for só 30%, pô, o meu aluguel tá 30%, 100% mais barato do que a média. Eu tô cobrando 15 reais por aluguel de metro quadrado e a galera tá cobrando 30, só que eu não posso fazer revisional, porque eu assinei o contrato atípico. Tem que esperar o contrato atípico vencer pra depois eu ajustar. Eu há 30 anos recebendo menos do que eu deveria. Só que é mais seguro, porque eu tenho 15 anos de aluguel, de 15 a 30 anos, eu tenho previsibilidade. Uma coisa que o típico tem, a multa por rescisão de contrato, é o 3 a 6 meses de aluguel. Eu aluguei lá pra Ambev 5 anos, ela fala, não, fiquei 3 meses, quero sair. Pô, vai ter que pagar uma multa de 3 a 6 meses. Agora, no atípico, meu amigo, é multa remanescente. Remanescente. O que significa isso, Léo? A Ambev entrou aqui, vai ficar 30 anos, assinou o contrato atípico de 30 anos. Ficou 5 meses, vai sair. Vai pagar, então, os 30 anos você ia ficar, minha amiga. Vai pagar 29 anos e mais 7 meses. Pra completar os 30 anos você ia ficar. Então, é remanescente. Ou seja, aqui, ó, no atípico, o único risco que tem é a inadimplência. Porque não tem risco do cara sair, não tem risco do cara fazer quebra contratual, porque não compensa pro inquilino, vai ficar até o final. Então é mais previsível, mais seguro. O atípico é. E aí eu te pergunto, qual que você prefere? Pois é, uma pergunta descabelada aqui, né? Uma pergunta difícil. Por quê? Porque, ó, se eu me disponho a uma multa menor, se eu me disponho a um contrato mais curto, significa dizer que o meu imóvel, ele é melhor. Você não concorda? Esse imóvel aqui, ó, ele é top das baladas, o famoso AAA. Porque não tô nem aí se você sair, eu pego uma multa de 3, 6 meses, 3, 6 meses eu já aluguei. O imóvel é top. Tô nem aí se daqui 5 anos você não quiser renovar o contrato. O imóvel é top. Alugo para outro. Eu prefiro correr o risco de você sair em 5 anos, mas eu poder ir revisando este aluguel ano a ano e subir nesse valor do aluguel, do que travar o meu valor de aluguel por 30 anos. Aqui, a gente tem a tendência, não tô dizendo que todo imóvel fechado no atípico é ruim, tá? Inclusive, a própria política de investimentos do GGRC é ter ali em torno de 70, 75% de atípico, para dar mais previsibilidade, mais segurança, pagamento de dividendo pro cotista. Então, não necessariamente os imóveis que são fechados no atípico são ruins, mas os típicos têm maior qualidade, inegavelmente. E aí, outra coisa que questionei o gestor foi justamente isso. Será que o GGRC tá descontado porque tem pouco contrato típico, você consegue subir pouco o preço dos aluguéis? Inclusive a gente tem um gráfico muito legal aqui, que é o preço médio da locação. Tem muita gente que olha para esse gráfico aqui e acha que isso é ruim. Eu, por exemplo, olho para esse gráfico e acho isso bom. Por quê? A média do aluguel de mercado, ou seja, os pares do GGRC, tá alugando a 30 reais o metro quadrado. O GGRC tá alugando a 25,5. Pô, tem 5 reais para subir aqui. Ou seja, dá pra receita subir ainda. Tem muita gente que acha isso aqui ruim, porque, pô, vou comprar os outros lá que estão mais otimizados. Aqui já ainda tem espaço de otimização. Pô, se ainda tem espaço de
de otimização, tá com a vacância pequenininha de 5%, tem espaço de otimização dentro aqui dos aluguéis e já tá pagando R$11,95, pô, ainda tem potencial de valorização, aí você tem que fazer a sua escolha, né? Aqui no caso, então, esses aluguéis estão descolados justamente porque grande parte dos aluguéis são atípicos, então fica descolado mesmo do mercado, porque nos últimos anos, os aluguéis estão subindo mais do que o IPCA. Então o IPCA sobe 5%, mas o aluguel sobe 7%, a média do mercado sobe 7%. Então o GGRCA ajusta pelo IPCA, ou seja, sobe o aluguel 5%, só que a média do mercado sobe 7%. Aí no outro ano, sobe de novo 5%, que é o IPCA, e a média do mercado sobe 8%. Então vai dando esse descolamento. Como que o GGRC vai resolver isso? Com os vencimentos dos contratos, ele vai aumentando a tipicidade dos contratos, ou seja, vai aumentando essa fatia de bolo aqui. E quando vencer o contrato, ele revisa. E aí vai ficar mais 30 anos. Essa é a característica do GGRC, beleza? Aqui a gente chega nos galpões logísticos. Então isso aqui são os galpões logísticos puros, ó. Aí tem 4 galpões aqui da Ambev, galpão da Americanas, Santa Cruz, que inclusive aqui, ó, nesse terreno aqui que tá fazendo aquela construção, Hering, Campinas, Volkswagen aqui. Aí a gente tem o mais galpão logístico, ó, o AAA. Isso aqui ele é dono de 33% por enquanto. Depois da negociação vai ficar 50% dono desses dois galpões. Inclusive eles fizeram uma negociação com a Oaktree, que é o fundo multimercado desse carinha aí, ó. O Oaktree é do Howard Marks. O Howard Marks tem uma participação disso aqui. Você acha por quê? Será que tava barato esse negócio? O Howard Marks se meter aqui, você acha que tava barato ou não? Doideira, né, cara? Aqui a gente tem mais galpão logístico e agora começa aqui, ó, os imóveis industriais. Ó, você consegue ver que é diferente, né? Não é a mesma coisa aqui, consegue ver que é um pouquinho diferente. E aqui tem uns híbridos, que é um pouco industrial e um pouco logístico. Ou seja, tem a partezinha da indústria e tem a parte logística administrativa. Tem a parte da indústria, tem a parte logística administrativa. Ou seja, eles produzem, já guardam no galpão logístico lá e já usa isso aí para logística. Esses híbridos são bons, na minha opinião, tá? Apesar de não ser tão bom quanto o logístico puro, o híbrido, pelo menos a indústria que tá aqui e que tá realmente produzindo e guardando o galpão, pô, ela não vai querer trocar de lugar, porque aqui ela já tem uma otimização muito grande. Ela produz e já guarda, já distribui. Então é muito fácil, né? Ela vai ter que achar outro galpão que faz isso. É muito difícil, é muito difícil. Então tem poder de barganha muito grande aqui no caso de GRC. Aqui ele mostra por região, né? Então Sudeste, a região aí, ó, no Sul ele tem, no Centro-Oeste, inclusive um lá em Goiânia, ó, em Anápolis, Nordeste, só não tem no Norte, né? E aqui o GGRC também cumpre com aquele pré-requisito, né? De DataCon no final do mês. Então a gente consegue que tá no primeiro dia útil do mês. Então comprando agora a gente vai participar da DataCon, a gente vai ter esse rendimento de 1% aí sobre esse patrimônio que estava alocado em MXRF11 e KNCR. E agora vem aqui a pegadinha dos espertinhos, né? Primeira coisa, vamos lançar a nossa ordem aqui, ó. Vamos ver o book de ofertas. Tem muita gente querendo comprar a R$10 e tem algumas pessoas querendo vender a 10 e 1. Se eu lançar aqui a R$10, provavelmente eu não vou conseguir comprar, tá? Vou editar aqui a ordem, eu tinha colocado 99 centavos, coloquei a R$10 agora. A gente vai comprar 13 mil cotas e 75, que vai dar lá os 130k. Tá? Que é o valor que a gente tem aqui para poder comprar. E aqui, inclusive, você consegue ver, pô, ó, tem 5.600 cotas sendo vendidas a 10 e 1, agora só tem 1.300, tem 11 mil cotas e 700 sendo vendidas a 10 e 2, e tem muita gente querendo comprar a R$10, tem muita gente querendo comprar a 9,90 e assim por diante, né? Tem muita gente deixando ordens abertas. Igual eu deixei aqui, ó, deixei uma ordem aberta a R$10. Então aqui dessas 21 mil quantidades que estão querendo comprar, 13 mil é minhas. Inclusive, isso aqui provavelmente é o motivo do Luiz Barsi não gostar de fundo imobiliário. Liquidez, como é que ele compra? Olha, eu tô tentando comprar 130 mil reais aqui pelo preço do mercado e não tá vendendo. Liquidez é muito baixa, né? Diferente de uma ação. Então eu editei aqui para 10 e 2 e aí a gente conseguiu aqui pegar o preço médio de 10 e 1, quase 10 e 2, tá? Então executamos aí a nossa ordem. A ideia era eu gravar esse vídeo agora de manhã para vocês. Então executamos nossa ordem. E se você for espertinho, agora a gente vai falar sobre o pulo do gato. Mas antes da gente falar do pulo do gato, eu vou deixar aqui, ó, o QR Code desta live para você assistir. Deixa eu entrar aqui para te mostrar. Então essa aqui é a nossa plataforma dos alunos. A gente divide todas as nossas aulas aí em faixas, para você passar de uma faixa para outra, inclusive você tem que fazer uma provinha. É óbvio que se você não quiser fazer a prova, eu vou deixar você passar, tá? Mas as provas a gente coloca ali justamente para você ir passando, checando seus conhecimentos. E aqui, ó, na parte de lives gravadas, além de todos os conteúdos, a gente faz lives. E aí, depois, quem não consegue assistir a live, eu deixo a live aqui gravada. E aí eu quero mostrar pra vocês aqui as últimas lives que a gente fez, ó. A gente fez a análise de fundos imobiliários de GRC e que foi uma live com o gestor. Então aqui nessa live, que é a que eu vou deixar de presente aqui pra você, a gente leu e fez uma atualização de todos os fatos relevantes do ano de GGRC. Então você aí que ainda não conhece muito bem a história de GGRC, a gente amassou, ó. O primeiro fato relevante que a gente abriu, tá vendo aqui, ó? Primeiro foi a explicação, por que o GGRC tá tão vantajoso. Ele é o segundo no ranking do método 2 de 1, só
só que com muito mais qualidade que o AZPL. Então, o AZPL perde de longe do GGRC. Então, teoricamente, o GGRC é o melhor ranqueado no método 2 em 1. Seria o top 1 fundo imobiliário de logística hoje, para aportes, né, de oportunidade. Depois a gente foi abrindo aqui dentro da Word todo fato relevante. Então, começamos com o primeiro fato relevante ali. E olha aqui essa barrinha. Tá vendo essa barrinha aqui? 2 fatos relevantes que a gente leu até agora. No final, olha o tanto de fato relevante que teve, cara. A gestão está muito ativa do GGRC, né? Muito ativa. Inclusive, a nossa comunidade é tão unida, mas tão unida, que olha que doideira. A gente conseguiu uma live com o gestor do GGRC. A gente fez uma live com o gestor do GGRC. E aí eu fui fazendo perguntas. Os alunos também tiveram a oportunidade de fazer pergunta. O Pedro, muito gente boa, cara. Eu olhava o chat da live, ia respondendo a galera. Então, assim, foi muito legal. Realmente tiramos muitas dúvidas aqui. Você vai escanear esse QR Code aqui e aí você vai ter essa live. É só para quem quer estudar. É 2h30 de live. Se você não quer estudar, meu amigo, aí realmente eu tô aqui tentando te ajudar para você fazer bons investimentos. Não tô te recomendando GGRC. É justamente para isso que eu tô te dando 2h30. Eu já tô aqui uns 50 minutos gravando. Vou te dar mais 2h30 de conteúdo para você entender a história do GGRC. Depois ainda vou te entregar uma live com o gestor, cara. Com o gestor. Inclusive, obrigado demais aí, viu, Pedrão, por ter gravado junto com nós. Quando você quiser vir de novo, vai ser muito bem-vindo. A gente vai continuar tirando várias dúvidas com vocês. O pessoal do GGRC, em geral, né, eu não tive a oportunidade de falar com o Diego, mas o Pedro, um cara totalmente gente boa, se dispôs ali a gravar, foi quase 2 horas de live também, tirando dúvidas da galera. Então eu vou te dar esses 2 presentes, pô, você vai ter aí conteúdo, 5 horas de conteúdo de GGRC. Você não precisa assistir tudo no mesmo dia. Você pode ir assistindo aos poucos. Assiste 20 minutos no almoço, faz igual eu. Eu, quando tô estudando alguma coisa, eu assisto 20 minutos no almoço, tô estudando, tô almoçando e tô aqui conversando com a minha princesa e tô assistindo alguma coisa. Quando eu tenho que estudar, ela estuda junto comigo. Na janta, na hora do lanche, vou assistindo. E às vezes também eu paro, tiro 1 hora do meu dia e vou concentrado estudar com papel e caneta. Te dei a oportunidade aí de 5 horas de estudo do GGRC. Se você, meu amigo, não deixar o like nesse vídeo aqui, eu não sei o que eu preciso fazer pra você deixar um like no vídeo. De verdade mesmo, não sei. Eu não consigo entender o porquê que o vídeo tem 30 mil visualizações e tem só 5 mil likes. Não consigo entender de verdade, cara. Um dia o Papai do Céu vai atender nossas orações aí, inclusive de muitas pessoas que oram também por isso. E nós vamos conseguir bater o número de visualização, o número de like. Já pensou? Número de visualização, 30 mil visu, 30 mil like. Doideira. E agora, você pensou que o vídeo tinha acabado, mas ainda tem uma estratégia muito legal que eu quero te mostrar. Que aí eu quero que você, caso queira, você teste. Eu não vou fazer isso por enquanto, porque eu já testei isso. E se você quiser, a gente até pode fazer aqui com uma partezinha da minha carteira para você entender. E aí eu vou pedir que você deixe nos comentários. Mas preste atenção. Léo, você me mostrou aqui, na sua parte de pagamentos aqui de proventos, você pegou aqui e me mostrou só a parte de fundos imobiliários. E olha só, eu tô vendo aqui que, por exemplo, o BTLG tem data com dia 15, o XPML tem data com dia 18, o CPTS tem data com dia 10 e o HGLG tem data com dia 29. Então vamos pegar esses 4 fundos aqui. Eu vou pegar isso aqui, ó, vou jogar numa planilhinha, só pra mim te mostrar coisa básica e depois se vocês quiserem aprofundar eu faço um vídeo sobre isso, tá? Então, Léo, pelo que você me explicou de Datacoin e DataX, eu posso, por exemplo, pegar R$1.000 e comprar de CPTS dia 10. E aí dia 14 eu vendo, porque aí eu vendo dia 14, dia 15 eu compro BTLG. Aí dia 18 eu vendo e compro XPML. E dia 29 eu vendo e compro HGLG. Eu vou receber desses R$1.000, 4 dividendos. Tem gente que investe no dia 10 só em CPTS, ganha só o dividendo em CPTS. Compro dia 10, vendo dia 15, compro dia 15 aqui o BTLG. Aí vendo dia 18, o BTLG e compro dia 18 XPML. Aí eu vendo XPML dia 29 e compro HGLG. Com os mesmos R$1.000 eu recebi 4 dividendos. Dá pra fazer isso, Léo? Dá. Só que eu quero te contar um segredo. O mercado não é bobo, existe DataX. O que é a DataX? Já te expliquei isso, inclusive nas ações você consegue ver melhor. A DataX é um efeito contábil que tira do valor da cota aquele dividendo. Então, por exemplo, uma ação ou fundo imobiliário vale R$100. Ele vai pagar R$1 de dividendo no dia 18. No dia 19, ele não vai valer mais R$100, porque ele valia no dia 18 R$100, porque ele tinha 99 do que ele valia, mais R$1 que ele ia pagar de dividendo. Se ele pega R$1 que ele ia pagar de dividendo e tira do caixa e paga pro cotista, o que sobrou? R$99. Então na DataX, o valor do dividendo é retirado da cota. É fácil entender quando eu uso o exemplo da padaria. Ó, vamos supor que você tem uma padaria que vale R$100 mil. E dentro dessa padaria tem o caixa, e dentro desse caixa tem R$30 mil. Se eu tiro o caixa da padaria e jogo do lado de fora da padaria, agora você tem só a padaria, não tem mais os R$30 mil lá dentro. Quanto que vale a padaria? Vale 70 mil. A padaria valia 100 mil, porque era 70 mil da padaria, mais 30 mil do caixa que a padaria tinha lá. Se eu tiro o caixa e distribuo de dividendo, agora a padaria vale só 70 mil. Então se no dia 10 eu anuncio, ó, minha padaria vai distribuir 100% de payout, vai pagar todo o dividendo, R$30 mil de dividendo ela vai pagar. No dia 10. Então no dia 10 ela vale 100 mil, no dia 11 ela pagou o dividendo, ela vale 70.
Então se você fica fazendo isso aqui, é óbvio que os fundos imobiliários, é óbvio, e presta atenção, os fundos imobiliários eles são menos eficientes. Eles são menos eficientes. Dá pra você tirar proveito disso, mas mesmo assim eles sofrem a data X. Então se você compra no dia 10, vende no dia 11, você tá comprando o CPTS a R$10, recebendo 10 centavos e vendendo ele a R$9,90. Você ficou com R$10 do mesmo jeito, entende? Se vocês quiserem, eu posso fazer algo parecido desse modelo, num quadro separado do canal, só pra vocês verem qual vai ser o resultado fazendo 1, 2 meses isso aqui. Se vocês quiserem, eu faço isso. E aí todo mês eu venho falar, ó, fiz isso, vendi nesse preço aqui, vou organizar uma planilha bem bonitinha aqui pra você ver quais são as datas. Não recomendo você fazer. Tô falando isso só pra didático. Eu não faço isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou completo demais, cara. Você aprendeu coisa demais aqui. Fica com Deus. Papai do céu te abençoe. E até amanhã, que vai ser outro vídeo sensacional.